O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu o bloqueio de bens do ex-presidente Jair Bolsonaro, do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e do ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres. O pedido, assinado pelo subprocurador-geral do MP-TCU, Lucas Rocha Furtado, feito ao ministro do TCU, Bruno Dantas, é justificado pelos atos de vandalismo registrados no domingo em Brasília. Segundo o subprocurador, os mencionados são responsáveis ou financiadores dos atos ilegais. O ex-presidente Jair Bolsonaro está em férias nos Estados Unidos. Durante a viagem, precisou ficar internado em virtude de uma obstrução no intestino. Bolsonaro pretende antecipar a sua volta ao Brasil. Mas com você, Kobayashi, o que achou desse pedido? Bom, a gente volta no que comentamos há pouco, que não existe crime por omissão, o crime de incentivo. Aliás, se a pessoa fica quieta, ela não está cometendo nada. Eu já comentei aqui ontem que tenho convicção de que o presidente Bolsonaro não tem nenhuma responsabilidade sobre os atos que aconteceram no domingo. Tem uma crítica de que acho que poderia sim ter evitado, se lá no início tivesse advertido imediatamente qualquer placa, qualquer manifestação isolada que se iniciou no meio das grandes manifestações que ele movia. Mas que ele tem participação como incentivador ou como instigador, que é o termo correto para essa espécie de coautoria, não tem. Aliás, se você pegar as manifestações públicas dele desde o resultado das eleições, foram poucas, mas em todas elas ele deixou claro de que era a favor unicamente das manifestações pacíficas. Foi assim quando ele apareceu nos primeiros dias, na primeira semana após o resultado das eleições, e veio a público pedir que as manifestações não obstruíssem as vias, as rodovias, que começou com os caminhoneiros naquela ocasião. Foi assim, por exemplo, exatamente na última manifestação pública, na live do penúltimo dia de governo, em que ele mais uma vez reiterou de que as manifestações são bem-vindas desde que pacíficas, e foi assim agora, exatamente no último domingo, quando ele mais uma vez deixou claro agora por Twitter de que ele não concorda com nenhum tipo de ato violento, ato de vandalismo, atos de depredação criminosos como foram os atos de domingo. Então não há nenhuma prova, nenhum indício, nenhum documento, nenhuma fala do presidente Bolsonaro que indique incentivo a essas práticas criminosas. O Ministério Público faz esse pedido, mas desamparado de qualquer prova nesse sentido, Vitor. Então eu vejo como um pedido frágil que não deve ser aceito pela Justiça. Concorda, Pavinato? Pedido que não deveria nem ter sido feito, ele não tem embasamento jurídico nenhum. Para que serve um bloqueio de contas numa investigação por incentivo a manifestações? De que adianta bloquear os bens? Pede a quebra do sigilo. Olha o que se movimentou ali. De que adianta o bloqueio? Essa é uma medida puramente intimidatória. E quando o direito se presta a esse papel torpe de ser um instrumento de intimidação, o direito ele perde absolutamente a sua natureza democrática. Nós estamos adotando mais uma medida fora do âmbito da democracia. Repito, Nelson aqui me fez eco, não existe crime de intenção. Não há nenhuma serventia em se pedir o bloqueio dos bens. De que isso vai ajudar na investigação penal? E outra, para que se peça uma medida como essa, deve existir o chamado fumus commissi delicti. E não há. Acredito que o Jair Bolsonaro poderia ter sido mais responsável com o seu eleitorado. Poderia ter sido, sim. Mas não existe crime de intenção. Não existe crime de intenção. E se há intenção de crime, isso é um crime que se comete. Não existe incentivo ao crime por omissão. Isso é um pleno absurdo. Esse pedido é absurdo e espero que não prospere na justiça. Caso se haja uma dúvida que fundamente uma possível participação do ex-presidente nesses atos, que se investigue. A investigação serve para isso. A investigação serve para dizer, bom, não é caso de processo, é caso de processo. Investigar é da democracia, mas da forma correta, não de uma forma inútil e antijurídica como essa. Você, Mota? Eu não poderia concordar mais com os dois. O bloqueio de bens, até onde eu entendo, é uma medida que deve ser decretada com muito cuidado, com muita consciência das consequências que ela causa, né?
E, ultimamente, ela vem, aparentemente, se transformando numa medida comum, até inicial em qualquer processo de investigação. Mas bloquear os bens de alguém causa graves prejuízos financeiros e morais. Imagine um pai de família que acorda e descobre que não tem como pagar o supermercado, a conta de água, a escola das crianças. Como é que uma pessoa lida com uma situação como essa? E aí é muito importante a gente pensar em uma coisa, uma reflexão que eu fiz hoje de manhã e coloquei até no meu Twitter, tentando fazer sentido de tudo isso que está acontecendo no Brasil hoje, né? Os acontecimentos se sucedem com rapidez tão grande que a gente perde a capacidade ou as condições de refletir realmente de uma forma madura e serena sobre o que está acontecendo. E aí eu coloquei no meu Twitter, eu pensei comigo, o real teste, o teste verdadeiro da sua crença na democracia e no Estado de Direito, porque agora todo mundo virou fã, todo mundo é seguidor da democracia e do Estado de Direito. Mas o teste verdadeiro é você defender para os seus adversários a mesma liberdade que você defende para si mesmo. Infelizmente, na esquerda brasileira, quase ninguém passa nesse teste. Não é uma questão de opinião, é constatação. Basta ver, neste momento, o sumiço completo dos garantistas penais, daqueles que fizeram da defesa da audiência de custódia a razão da sua vida, de todos aqueles que passaram as últimas décadas dizendo que o bandido é um pobre coitado, que não tem culpa, é uma vítima da sociedade e que prisão não resolve. Essa é uma frase de um famoso deputado radical da esquerda carioca que acaba de mudar de partido pela terceira vez. Podem procurar o vídeo dele no YouTube. Prisão não resolve, prisão não serve para nada, exceto para os adversários políticos dele. Isso pode ser tudo, menos democracia e Estado de Direito. Agora, Kobayashi, eu trouxe também aqui a informação de que o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria planejando voltar ao Brasil ou antecipar a volta dele ao Brasil. Juridicamente, isso muda a situação dele? Muda em quê exatamente diante dessa ofensiva que ele está enfrentando, tanto no campo jurídico quanto político? Ou, perguntando bem claramente, será que periga do Bolsonaro voltar e ser preso? Bom, aí diante dessas intenções do Ministério Público não é impossível, mas mostra que se ele quer voltar é uma pessoa de coragem. Por quê? Juridicamente, qual seria a diferença? Que se tivesse qualquer ordem de prisão, por exemplo, ao ex-presidente Bolsonaro, haveria de se haver um pedido de extradição, que é um pedido que o Estado brasileiro faz ao Estado norte-americano, pedindo para que aquele Estado norte-americano envie para o Brasil o presidente Bolsonaro para que responda às ordens ou às constrições à sua liberdade. Seria só essa a diferença. Então, isso atrasaria, tumultuaria o cumprimento de qualquer ordem contra o presidente Bolsonaro. Mas ele voltar mostra muita coragem para estar no país, e aqui quem não deve não teme. Aliás, a gente já falou aqui, ele não tem o que temer mesmo, se a gente considerar um processo justo, um processo democrático, porque não há nada que possa incriminá-lo em relação a esses atos do domingo. Mas, por outro lado, me chama a atenção essa iniciativa do Ministério Público, porque demonstra uma intenção do Ministério Público de perseguir aí o presidente Bolsonaro por essa decisão. E isso é muito triste, Vitor, porque a gente tem na história recente uma ação, algumas ações do Ministério Público que levaram a um descrédito dessa entidade, que é muito importante para o funcionamento, para a preservação de um Estado democrático. A gente viu há alguns anos atrás o Ministério Público sendo utilizado de palanque para pessoas que buscavam interesses pessoais, pessoas que buscavam a fama própria, buscavam o prestígio da sua própria imagem, se utilizando de uma das entidades mais importantes do país, que é a do Ministério Público, que deve ser um fiscal da lei. O Ministério Público, diferente do que se tem no imaginário comum, ele não é acusador. Aliás, essa não é a finalidade constitucional do Ministério Público.
Ele é um órgão que deve fiscalizar a lei e agir de acordo com a Constituição e com a lei, neste caso, com a lei penal e com a lei processual penal. É um sinal, é um signo, é um sinal muito triste de que o Ministério Público, por essa petição, possa estar voltando a ser utilizada de maneira política. É muito triste isso, Vitor.